e nem por isso ele deu palpite em tudo. Mas tem pessoas hoje que querem ser especialistas em tudo: economia, política, religião, tudo. Ele sabe tudo. Tem um conhecimento vasto como o oceano e profundo como um pires. E uma característica do especialista é que ele faz coisas que você não entende. Pastor não entende construção, e toda vez que o pastor quis meter o bedelho para construir de um jeito diferente do que o irmão pedreiro estava notificando, depois teve que ir lá porque a igreja estava caindo. Ele fez teologia, ele não é pedreiro. Fique na sua área. Então, quando Deus falasse: Jó, você está querendo discutir comigo? É porque hoje todo mundo é especialista em tudo com o Google, né? Todo mundo é especialista em vacina, todo mundo tem uma opinião qual que é a melhor, qual que não é a melhor, que se deve tomar, se não deve tomar. E quem é formado em letras? Todo mundo tem opinião de tudo. Deus já para a tua opinião, você não sabe. Aí depois dessa volta, Deus chega com Jó no mesmo ponto onde ele parou. Aí Deus desce da lambreta, Jó desce da lambreta, e Jó já vai saindo cabisbaixo. E Deus fala, capítulo 40, verso 1. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém usa de censuras, pode discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso àquele que critica Deus. Imagina a cena: Jó desceu da lambreta de Deus, cabisbaixo, o corpo fala, dizia Pierre Weil, e Jó ali triste, né, acabrunhado, e Deus: então, vai discutir comigo? E Jó foi sendo fininho, calado. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que responderia eu? Ponho a minha mão sobre a boca, uma vez falei, não direi mais nada. Mais nada. E Deus falou assim: está satisfeito, Jó? Estou, sim, Senhor. Respondi a todas as suas perguntas? Sim, Senhor. Tem certeza? Tenho, sim, Senhor. Não vou falar mais nada, não. Eu respondi a tudo. Você entendeu agora o plano cósmico, que eu sei mais do que você? Mas espera aí. Eu não respondi por que eu meti você nessa história. Uma coisa é saber o grande conflito de maneira cósmica. Outra coisa é a minha biografia. Uma coisa é ver dados sobre o Covid na televisão. Outra coisa é estar com um parente que eu amo entubado. A notícia tem outro sabor. Uma coisa é saber que o World Trade Center caiu em setembro nos Estados Unidos. Outra coisa é ter minha filha trabalhando num andar que foi atingido pelos aviões. Jó, monta aí na carona. Eu quero dar outra volta com você. Senhor, não precisa não. Entra. E Jó monta de novo na garupa de Deus. Só que dessa vez, Deus não mostra as grandezas da natureza para Jó. Sabe o que Deus mostra? 2 paquidermes, que em hebraico são chamados de Leviatã, a serpente, o dragão do mar, e Behemoth, que seria um monstro da terra. É ruim que algumas traduções verteram esses nomes hebraicos de Leviatã por crocodilo e Behemoth por hipopótamo, mas eu não gosto dessas traduções. Eu prefiro deixar Leviatã e Behemoth, que são 2 típicos animais que não tem na fauna. São animais monstruosos, mitológicos. Esses animais são um exemplo, um símbolo máximo do mal. Na cultura ugarítica, nós já temos a ideia do deus El destruindo o dragão de 7 cabeças, cortando uma de suas cabeças, está vendo lá? No Apocalipse também fala do dragão, que é a antiga serpente. E geralmente o livro de Jó fala de 2 animais, um marítimo, outro terrestre, um do mar, outro da terra. No Apocalipse também você tem 2 bestas, em Apocalipse 13, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. 2 monstros caóticos representando a totalidade do mal. E no livro de Jó, Deus começa a lutar, e a própria pergunta de Deus e reação de Jó dá a entender que Deus tem até alguma dificuldade com aqueles animais. Aí Jó, será que você consegue pescar o Leviatã com o anzol? E o Behemoth?
E o Jó, que na primeira carona ficou só estarrecido com a grandeza da natureza, agora ele estava apavorado de medo. Imagina o Jó querendo até se esconder atrás de Deus, enquanto Deus duela com aqueles animais ali. E quando Deus termina aquela batalha, eu imagino Deus terminando até sôfrego. Entra, Jó, vamos voltar. E Deus está cansado. E Deus pergunta: você entendeu agora, Jó? Aí Jó responde: bem sei que tudo podes. Jó 42, verso 2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Dessas coisas eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou te falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. No hebraico, na poesia de Jó, esse agora os meus olhos te contemplam, sabe o que dá a entender? Deus se fez pequeno demais e Jó pôde olhar para ele. Lá nos lamentos de Jó, ele dizia: você não é homem para partilhar das canseiras dos mortais. E Deus, ao duelar com aqueles animais, duelou como homem. Ele falou: Jó, isso aqui é para você entender que eu participarei da canseira dos mortais, porque eu me farei carne para morrer no seu lugar, para que o seu sofrimento não seja eterno. Eu luto com esses animais e eu me machuco também, Jó. Eu me machuco, e muito. É o que Paulo fala, que para mim é uma das teologias mais lindas de Paulo: o esvaziamento de Cristo, que se fez carne e habitou no meio de nós. E antes que você se assuste com o que eu vou declarar, eu digo para você: Deus não luta com o diabo como Deus. Rodrigo, isso é blasfêmia. Sabe por que não é? Simples. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não teria luta, teria massacre. E quando eu fiz menção de Ellen White aqui, o título da obra é O Grande Conflito, não O Grande Massacre. Você acha que se Deus lutasse com o diabo como Deus, teria luta? Teria. Existe uma luta real entre Mike Tyson e essa bebezinha que está aqui? Não. Só o fato de ter um grande conflito entre o bem e o mal é que o bem não está usando todas as suas armas. Deus está vencendo o diabo com o seu caráter mais do que com o seu poder. Porque é fácil ser Deus enquanto Deus. Difícil é continuar sendo Deus com limitações. E ele assumiu, ele não perdeu a divindade dele, Jesus não perdeu nada, mas ele assumiu limitações quando veio morrer no nosso lugar. E o preço para devolver a terra para Adão, Eva, Jó e nós tinha que ser o sacrifício do Cordeiro. E é por isso que ele volta para o céu e pode expulsar o diabo dali. Porque Cristo recupera juridicamente a terra que nossos pais perderam. E essa guerra de Deus com os dois animais fará Deus ficar machucado para sempre. Sabe por quê? Porque Cristo ficará por toda a eternidade preso a um corpo humano, com as marcas da crucifixão. Por isso que no Apocalipse, quando João vê Jesus no trono do Pai, ele vê Jesus como um cordeiro degolado. No corpo glorificado de Jesus, tocado por Tomé, ainda está a marca da cruz. Ou seja, aquela dor que você tem, aquela cicatriz, tem data de validade. A dele será eterna. Quando perguntam para Jó: onde está o meu pai? Eu digo: está no mesmo lugar que estava quando Jesus morria na cruz do Calvário. Quando perguntam por que Deus permitiu o mal no universo, eu pergunto em retorno: quem pagou o maior preço? Foi Deus. Porque todos os demais terão sofrimento limitado. O dele vai ser perpétuo, o machucado para sempre. E aí, você que está me ouvindo em casa, já parou para pensar que Jesus ficará por toda a eternidade preso a um corpo humano?
Paulo diz que nós, quando formos glorificados, teremos um corpo semelhante ao de sua glória. Como é que eu posso ter uma glória semelhante a Deus? Eu não tenho como ser Deus, mas Deus tem como ser um homem, um ser humano glorificado. E o corpo glorificado de Jesus, paradoxalmente, é a humilhação eterna de Jesus. Porque eu estou pregando agora no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba. Eu não conheço o bairro, mas eu imagino que tem uma casa muito bonita por aqui. Por mais bela que essa casa seja, eu, Rodrigo, que moro numa casa de 78 metros quadrados, se eu mudar para aquela mansão aqui do Boqueirão, eu vou fazer um upgrade. Mas a rainha da Inglaterra, que mora num palácio em Londres, vai cair de categoria. Eu, Rodrigo, num corpo humano, ter um corpo glorificado, eu estou subindo. Mas Jesus, que era Deus, ficar para sempre num corpo humano glorificado, ele caiu. Quando ele desceu do céu, ele era maior que os anjos. Ao assumir um corpo humano, Salmo 8, menor que os anjos fomos feitos, ele ficará menor que os anjos. Ele saiu do céu podendo olhar os anjos assim, e voltou para lá olhando os anjos que ele criou assim. Ele se tornou tão pequeno que muitos, até com base nisso, tragicamente negam a sua divindade, achando que ele é pequeno demais para ser Deus. Pense nisso, você que está em casa. Você é um Jó que está sofrendo? Saiba que por detrás do seu sofrimento existe uma outra história sendo contada que talvez você não está reconhecendo. É por isso que o chorinho da criança no trem te incomoda tanto. Mas entendendo o arcabouço do grande conflito da guerra do bem contra o mal, o chorinho da criança terá um outro significado para você. Pense nisso, em nome de Jesus. Amém.